Agradecer? Presente ou online? Muito bem. Parece que a irmã Terezinha não conseguiu tirar o mudo. Não conseguiu, né? Tá bom. Se conseguir, a irmã me interrompe e a gente continua, mas eu gostaria de começar. Alguém dentre os irmãos gostaria de agradecer? Muito bem. Vamos começar nosso tempo aqui orando ao nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos e ao nosso Deus de iluminação. Ao nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor, por tua grande misericórdia, por teu amor, por esta noite aqui, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude a fazer a tua vontade sempre. Te agradecemos, ó Deus, por tua provisão para este culto, a retomada dos cultos em nossa igreja. Nós oramos, agradecemos pela presença de cada um que chegou, a irmã Neide, o irmão Alba, a irmã Janaína, o pastor Laílton, a irmã Josi, o Kevin, o Augusto, a irmã Anitta, o pastor Marco, o irmão Délias. Também por todos aqueles que estão acompanhando o nosso culto pela internet. Nosso desejo, ó Deus, é que esse culto possa ser uma bênção para cada um deles. Nos ajuda, Deus, a sermos uma bênção para a tua obra aqui, contribuindo com nossa presença, contribuindo, Senhor, com nossas finanças, contribuindo, Senhor, principalmente com nossa vida e nosso amor. Oramos estas coisas em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 4 do nosso Voz de Melodia. A Deus demos glória. Vamos cantar o hino 4 do Voz de Melodia. A Deus demos glória. Vamos esperar um pouquinho e vamos abrir nossa Bíblia para Romanos, capítulo 6. Vamos abrir nossas Bíblias para Romanos, capítulo 6. Onde o texto sagrado diz assim, Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos
pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Que Deus aplique e abençoe a nós por meio de sua palavra. Vamos cantar a terceira estrofe do hino 4. A Deus demos glória. Aquele nos convida ao caso de amor, nos seguimos o Filho de Deus, e quem nos guia o seu Salvador, vai ver-nos encontrado na glória do céu. Está, e tudo a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, quantos seu Filho vem, nós todos. Muito bem. Nós vamos cantar também, hoje à noite, o hino 87. Hino 87 do Voz e Melodia. Ó graça excelsa do Senhor. Ó graça excelsa do Senhor, no dia estamos na morte e a graça me fez enfim e teu temor levou o agora em que me achou. Eu todas as tentações caíram sobre mim, porém a graça me bateu, será para sempre assim. Enquanto a eternidade fugindo por a graça amor de meu Deus. Muito bem, você fechou sua Bíblia? Espero que não, porque se você fechou, vamos lá de novo para Romanos, capítulo 6, versículo 12, onde está escrito assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus
como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade. Assim, oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem. Vamos cantar ainda hoje à noite, sem nos esquecermos das nossas ofertas. Nossa igreja não padece necessidades pela graça e misericórdia do nosso Deus, mas precisamos sustentar esta obra, que é do Senhor, e somos seus instrumentos para este fim, o sustento desta obra. Desse modo, meus amados irmãos, eu quero convidar os irmãos para não se esquecerem de contribuir. Se você veio pronto para contribuir, lá ao fundo está o gasofilácio. Eu peço que você coloque, depois do término do culto, suas ofertas lá. Se você o tem feito por via eletrônica, o número da conta da igreja está nas conversas do WhatsApp, do grupo da igreja. Se você não tem esse número, pode pedir no privado ou pode mencionar novamente no grupo, que a gente envia de novo. E se você quiser fazer o depósito, o mesmo número serve para essa finalidade também, de maneira física, não eletrônica. Desse modo, lembrando os contribuintes, eu vou pedir para o irmão José Aldo orar pelas ofertas, orar por aqueles que hão de contribuir e pelos que já contribuíram. Pode orar, meu irmão. Amém. Muito bem. Número 218, Eis a escrava resgatada. 218 do nosso voz de melodia, Eis a escrava resgatada. Eis a escrava resgatada, grande Cristo meu, não foi ouro nem prata, foi seu sangue que verteu. De maneira tão fácil, eu não morrer. Para redimir meu pecado,
Eis agora que sou tua, sem jamais a te perder. Quero meu Senhor servir, pra só por ti viver. De maneira qual amaste, e por mim Senhor morreste, a redimir o pecado, sofreste em meu lugar. Quero receber teu jugo, em Deus posso caminhar, só a ti me seguro, vou contigo em paz morar. De maneira tão amaste, e por mim Senhor morreste, a redimir o pecado, sofreste em meu lugar. Eis que estou aqui na terra, esperando teu lugar. Levarás então a escrava, e o céu clareará. De maneira qual amaste, e por mim Senhor morreste, pra redimir o pecado, tu sofreste no lugar. Muito bem. E aí, antes de passar a palavra ao pastor Marco hoje à noite, quero convidar os prezados irmãos para cantarmos o hino 233, Que Segurança. Como vamos passar algum tempo assentado, eu gostaria de convidar você que pode para se colocar em pé para cantarmos Que Segurança. Que segurança sou Jesus, eu já desfruto as vezes, sou Jesus, em Deus, Ele me leva, glória dos céus, canta minha alma, canta o Senhor, rende-me Senhor, rende louvor, canta minha alma, canta o Senhor, rende-me Senhor, rende louvor. Ao seu amor eu submeti, e extasiado então senti anjos descendo para os céus, ecos dos céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende Senhor, rende louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende Senhor, rende louvor. Vem, seu grande amor, eu me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na cruz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-me Senhor, rende louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-me Senhor, rende louvor. Muito bem, podem se assentar. Vou chamar o pastor Marco para vir para cá. Obrigado, irmã Anitta, pela ajuda com a música.
Boa noite a todos. Boa noite. A minha esposa disse que ela não consegue me ouvir, porque eu termino minhas sentenças. Então, trazer o microfone bem perto, talvez melhore. Eu faço isso sem perceber que estou fazendo. É um vício que eu tenho. Eu não fumo, eu não bebo, mas eu falo baixinho, que ninguém me entende. Estamos em Romanos, capítulo 6. E Paulo termina a primeira parte de Romanos 6 com aquela afirmação chocante que estudamos semana passada. Aquela pergunta, aquela afirmação, porque o pecado não terá domínio sobre vós, versículo 14, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Vimos que semana passada nós vimos que quando ele disse que não estamos debaixo da lei, ele quis dizer exatamente isso, não estamos debaixo da lei. Não estamos debaixo da condenação da lei, não estamos debaixo das leis, das partes da lei que achamos meio estranhas, né? Aquelas partes civil e cerimonial, que já perdemos o costume de ter, mas também não estamos debaixo dos mandamentos da lei moral, nem dos 10 mandamentos. Não estamos debaixo da lei. E, afirma o apóstolo Paulo, isso é imprescindível, porque se continuarmos debaixo da lei, continuaremos também debaixo do domínio, do senhorio do pecado. A isso faz Paulo levantar a segunda pergunta relacionada à graça nesse capítulo. Você vai lembrar da primeira pergunta que se encontra no versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E agora no versículo 15, a segunda pergunta. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Para as duas perguntas, ele responde com um sonoro de modo nenhum. Isso é muito forte. Nem pensar, nem cogitar. Deus me livre, né? Não há espaço na vida cristã para esse tipo de coisa. Mas note, e é importante notar isso, que as duas perguntas não são idênticas. Eu quero fazer a comparação das duas perguntas. Na primeira pergunta, ele pergunta, podemos permanecer no pecado? Em outras palavras, podemos continuar a viver no pecado, podemos deitar e rolar no pecado, podemos continuar a viver vidas caracterizadas pelo pecado. Não podemos. Mas a segunda pergunta é diferente. Podemos pecar? Não é continuar no pecado, mas e de vez em quando? A atitude por trás da segunda pergunta é essa. Então não precisamos levar o pecado tão a sério. Não estamos debaixo da lei mais, então não preciso levar o pecado tão a sério assim. No Antigo Testamento, quando o povo estava debaixo da lei, Deus tratou o pecado com mão de fé. Mas agora estamos debaixo da graça e Deus relaxou as coisas um pouco, não é? Não é. Se eu escorregar, outra forma de colocar isso, se eu escorregar de vez em quando e cair em pecado, isso não é grande coisa, não é? Eu não preciso me importar com isso, precisa. É isso que ele está dizendo. E aqui cabe bem uma ilustração que eu tirei de um livro por Stephen Westerholt.
não gosto do Romano, luterano. Esse quando luteranos até dizem coisas boas. E eu vou ler o que ele escreveu. Ele diz: quem se muda, que é uma excelente ilustração do que nós estamos falando, quem se muda de um país para outro pode não estar mais preso às leis do país que deixou para trás, mas a liberdade de fazer o que era proibido no país antigo só pode ser presumida por conta e risco próprios. O assassinato e roubo provavelmente serão processados e criminalizados, não como violações de estatutos que não se aplicam mais, isso é do país antigo, mas como transgressões das novas leis, às quais os imigrantes tiveram que se sujeitar. A sobreposição de leis entre os países é considerável. Eu sou um exemplo disso. Eu sou natural dos Estados Unidos. Lá tem leis contra o assassinato e contra o roubo. Aí eu chego no Brasil e falo: não estou mais debaixo da lei dos Estados Unidos. Eu vou matar alguém ou vou roubar alguma coisa. Porque eu não estou debaixo daquela lei, mas eu estou debaixo dessa lei aqui do Brasil. E aqui no Brasil também é eu matar e roubar. Não estamos debaixo da graça, mas isso não estamos debaixo da lei, perdão, estamos debaixo da graça. Mas isso não significa que eu posso pecar, que o pecado não é importante. O que muda é a regra, é a forma em que nós devemos viver. Agora, ele continua, isso também é importante. Ele diz: a analogia, a comparação é imperfeita, porque Paulo não substitui a lei mosaica por outro sistema de lei. Ele não tirou a lei do Antigo Testamento para nos dar um novo regime de leis. Ele nos dá a vida no Espírito. No entanto, permanece o ponto que a liberdade da lei não significa para Paulo liberdade para fazer tudo aquilo que Moisés proibiu, já que a falsidade e adultério, idolatria e roubo são pecados contra o Espírito, na mesma medida que outrora transgrediam a lei mosaica. Isso é importante. Não estamos dizendo, Paulo não está dizendo que não estamos debaixo da lei, portanto eu posso viver como eu quero, o pecado não é importante. O que ele está dizendo é que o modo de servir a Deus mudou. Antigamente, no Antigo Testamento, era um regime legal. Faça isso, não faça aquilo. Hoje é um regime de graça debaixo do Espírito. O Espírito nos motiva. E ele nunca nos levaria ao pecado. Isso é importante. Tem alguns dispensacionalistas errados e outros que dizem não estamos debaixo da lei, portanto não há exigências da vida cristã hoje. Há sim exigências. O Novo Testamento está repleto de exigências. Nós estudamos muitas dessas exigências, mas como é que nós chegamos nelas? Não é porque a lei diz, mas é porque a graça nos ensina, a graça nos educa para deixar certas coisas de lado e viver de outra forma. O Espírito Santo pega o Evangelho e aplica isso ao nosso coração e transforma a forma que nós vivemos. Então, quando nós chegamos, por exemplo, em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 4, ele diz, olha, nós aprendemos, temos que virar o homem antigo, o velho homem, colocar o novo homem, transformar a nossa mentalidade. Então, você que roubava, não deve roubar mais, mas deve fazer o quê? Trabalhar para ter algo para contribuir ao necessitado com seus danos. O que nos ensina isso? A lei? Não. O fato que nós morremos com Cristo e ressuscitamos para viver uma vida. É isso que nos ensina.
Nós tiramos o velho homem, colocamos o novo homem. A graça nos ensina para não mentir. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Estou tirando isso de Efésios, capítulo 4. Então, está percebendo que a graça faz exigências, mas faz exigências de forma, de método diferente. Não é um sistema de lei. Mas é o Espírito Santo que usa a graça como um argumento. Então, o ponto que Paulo defende, nos versículos que vamos estudar hoje à noite, versículos 16 a 23, é que precisamos levar o pecado a sério. Ainda precisamos levar o pecado a sério. Precisamos lutar com toda a nossa força contra o pecado. Eu sei que nós lemos, mas eu quero reler esse trecho, do versículo 15 ao 23. Ele levanta a pergunta, depois responde. Eu quero que você note os motivos por que nós devemos levar o pecado a sério. Os motivos por que não é ok viver no pecado, ou pecar de vez em quando. Não é? Deus não faz vistas grossas ao pecado em nossas vidas. Veja, versículo 15. E daí, havemos de pecar? Podemos pecar porque não estamos debaixo da graça, debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis, como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fosses entregues. E uma vez libertados do pecado, fosses feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereci agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Precisamos levar o pecado a sério. Não podemos pecar, não podemos tratar o pecado com leviandade, porque estamos debaixo da graça e não mais debaixo da lei. Por quê? 3 razões. Primeiro, porque tudo a que você voluntariamente obedece, torna-se seu mestre. Eu vou repetir isso. Estava pensando que os pontos que nós vamos fazer hoje à noite são tão importantes, e se alguém me lembrar, eu vou fazer uma apostila e distribuir no aplicativo da igreja, no grupo da igreja, porque é muito importante pensar dessa forma. Tudo a que você voluntariamente obedece, torna-se seu mestre. Veja o versículo 16 de novo. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos. Está vendo a parte voluntária dessa oferta, a quem vocês vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. O ponto aqui é que tudo a que você voluntariamente obedece acaba te dominando, e não importa o que é, seja o pecado ou seja a obediência a Deus. Se você obedece ao pecado, o pecado aos poucos vai se tornar o seu mestre, mesmo você crente. E se você obedece, mesmo que por obrigação,
eventualmente você vai ver que está servindo a justiça. Voluntariamente. É isso que está dizendo. Cuidado com aquilo ao que você livremente escolhe servir. O meu grande amigo sul-africano, David Brain, escreve o seguinte. Ele escreve de um jeito tão perfeito, mas talvez difícil de entender à primeira vez. Diz assim, escolher livremente. Ele estava escrevendo um blog sobre liberdade. Nós temos liberdade hoje, estamos debaixo da lei. Verdade, temos liberdade. Leia Gálatas capítulo 5. Você vai ver isso muito claramente. Estamos livres. Aí ele explica, escolher livremente fazer o que não se deve fazer é um movimento em direção à tirania ou anarquia. Escolher livremente o pecado ou o mal é um exercício de liberdade, você está sendo livre, mas é um abuso de liberdade e, portanto, uma rendição. A pessoa se rende incrementalmente, de pouco em pouco, uma rendição incremental da liberdade. Na ordem criada, isso é, no mundo que Deus criou, o abuso de liberdade não pode continuar indefinidamente sem escravizar aquele que a abusa. Este é o ponto de Paulo em Romanos 6. Aquilo ao qual livremente cedemos se torna nosso mestre. O mestre tirânico do pecado restringe nossas liberdades até que nos encontremos incapazes de escolher livremente nada além do pecado. A natureza anarquista da natureza humana depravada significa que a liberdade do pecado é um nihilismo, um nihilismo pesaroso, um caos torturante, uma areia movediça de prazeres corrosivos. Deixe-me trocar isso aqui. Vem um pecado, vem te tentar. Seja qual for. Alguém te irrita e você é tentado a devolver na mesma moeda. Sua mulher não está em casa, você está sozinho com o computador e você é tentado a fazer várias coisas que não deveria fazer. Você está sozinho e com sede e você sabe que não deve beber, mas você resolve tomar uns goles ou fumar um cigarro, porque ninguém nunca vai saber. Você pode fazer isso uma vez, depois a segunda vez é mais fácil, depois a terceira vez é mais fácil, e se você continuar no pecado, voluntariamente, escolhendo pecar de vez em quando, seja lá qual for o pecado, eventualmente, e Paulo está dizendo isso, eventualmente você não vai conseguir mais dizer não ao pecado. Você vai se tornar um escravo do pecado. Você não vai conseguir mais viver com o pecado. Ou você acha que as pessoas viciadas em drogas, viciadas em cigarros, viciadas em álcool, viciadas em pornografia, viciadas em ira, se tornaram daquele jeito da noite para o dia? Quase ninguém gosta do cigarro a primeira vez que fuma. É a terceira ou quarta vez que é o problema. Então não obedece a primeira vez. Ninguém fica bêbado da noite para o dia. Os que eu tenho conversado não gostavam de cerveja a primeira vez que fumaram. Mas tem pessoas que tomam um aqui, tomam outro ali, quando vê, não conseguem crescer. Então é melhor nunca se entregar. É isso que está dizendo. Cuidado com aquilo que você voluntariamente serve. Se você serve aquilo que é ruim, vai te tiranizar. Mas se você, contra a vontade, porque você realmente gosta de dormir até mais tarde, no domingo, você acorda para a escola dominical,
começa a ir para a igreja porque é a coisa certa a fazer, você volta domingo à noite, mesmo que longe, cansado, e você tem que trabalhar amanhã, e você faz isso todo domingo, logo você vai ver que a segunda Deus está gostando. Quando você entrega 10% do seu salário na oferta da igreja, e aqui nós estamos debaixo da lei, não temos a exigência de dar 10%, mas temos a exigência de ser generosos. Será que se você dá menos que 10%, você está sendo generoso? Aí você fala, eu tenho que ser generoso, eu acho que vai fazer falta, eu tinha tanta coisa boa para fazer com esse dinheiro, mas eu vou colocar na oferta da igreja. Logo você vai sentir um prazer em pegar aquele dinheiro e servir a Deus e ver a igreja crescer, e você vai estar pensando assim, só 10%, será que eu não consigo arrumar mais um pouquinho para fazer o trabalho de Deus? É tão prazeroso entregar para a causa de Deus. O que você voluntariamente serve, você se torna escravo daquilo. Então, cuidado com o pecado. E sirva a Deus. Essa é a aplicação. Segunda razão porque nós devemos levar o pecado a sério é porque seu batismo, se foi de coração, livrou você do pecado para servir a justiça. Chocante isso, né? Mas é o que ele está dizendo nos versículos 17 e 18. Deixa eu repetir. Seu batismo, se foi de coração, livrou você do pecado para servir a justiça. Olha o versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora, ou antigamente, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Nota essa frase. A forma de doutrina a que fostes entregues. Não a doutrina que foi entregue a você, mas vocês foram entregues à doutrina, mas não diretamente. Vocês foram entregues a uma forma de doutrina. Que forma de doutrina é essa? No contexto, e nós mostramos isso alguns domingos atrás, no contexto ele está falando sobre o batismo em água. E essa é a doutrina, é uma forma de doutrina. Doutrina só significa ensinamento. Normalmente o ensinamento é o que eu estou fazendo aqui, não é? Ensinando, pregando, verbalmente. Mas o batismo também é uma forma de doutrina. Porque quando você é colocado debaixo da água e levantado para sair, você está sendo ensinado e ensinando os outros. É uma forma de doutrina, bem visual. E diferente da doutrina que eu estou entregando para vocês, vocês, quando são batizados, foram entregues para essa forma de doutrina. Está entendendo? Vocês foram batizados, vocês foram, em vez de receber a doutrina recebeu você. É isso que ele está dizendo. E ele diz que eles obedeceram essa forma do doutrina. Eles foram batizados, feito uma profissão de fé em Jesus Cristo. Presumindo, e aqui ele diz, mas graças a Deus vocês fizeram isso de coração. Ele está presumindo, que eles não fizeram simplesmente um ritual para poder fazer parte da igreja. Que eles não que eles não agiram por emoção da hora, mas que foram sinceros, presumindo que participaram do batismo sinceramente, não enganosa ou emocionalmente. Duas coisas aconteceram. Primeiramente, foram libertados do pecado, ao qual eles eram escravos até aquele momento, e foram feitos servos da justiça. Agora veja que o batismo não tem poder em si para fazer essa mudança de escravos do pecado para escravos da justiça. A doutrina que o batismo consegue fazer alguma coisa vem de igrejas católicas,
luterana, até um pouco presbiteriana, a ideia é que o batismo faz alguma coisa. Na Igreja Católica, o batismo lava você dos seus pecados e faz isso automaticamente. A Igreja luterana também, mas não automaticamente, só se for feito com fé. E no caso de uma criança, porque eles batizam crianças, eles creem que é a fé do padrinho que substitui a fé da criança. Mas o que Paulo está dizendo aqui não dá espaço para isso, porque é uma coisa voluntária. Ou seja, você tem que decidir, eu vou ser batizado. Uma criança não pode fazer. Ela não consegue decidir, eu creio, eu sigo. E se você se entregar voluntariamente a essa doutrina e fizer isso de coração, então o batismo, aquilo que o batismo simboliza, isso é o Evangelho, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. O Evangelho tem o poder. Quando confiamos inteiramente nele para nos livrar do pecado e nos fazer servos da justiça. O batismo é apenas a manifestação pública de que você mudou de mestre, que você trocou de camisa, você não está mais naquele time do pecado, está no time da obediência, da justiça, o time de Deus. O batismo é uma manifestação pública disso. Isso significa que se você está me ouvindo e você crê em Jesus Cristo, você realmente confia nele, o batismo é essencial. Porque o batismo é a sua forma pública para você quebrar com aquela a vida antiga e agora viver para Jesus Cristo. Paulo está baseando o seu ensinamento no fato que todo crente do período do Novo Testamento era batizado. E normalmente não passava muito tempo. Cria, e para mostrar que realmente estava sendo sincero, tem países, até hoje em dia, em que não importa o que você diz que você crê, é o momento em que você coloca, no momento que você entra na água e é batizado, você coloca o alvo na sua cima. Esse agora é cristão. Vamos matar ele. Países muçulmanos, eu estou pensando. Você pode dizer que crê em Jesus Cristo e tal, mas é o momento do seu batismo que é coisa boa. E é para ser assim. Agora, se você creu e foi batizado, isso foi algo voluntário, ninguém te obrigou. E se você foi sincero, obedeceu de coração, Paulo está dizendo que você está livre do pecado para servir a justiça. Então sirva. Se você disse, eu sou de Jesus Cristo, ele morreu por meu pecado, ele me salvou eternamente para viver com ele, eu reconheço isso, é por isso que eu fui batizado, eu sirvo a ele, porque esse é o caminho que você segue. Foi uma coisa voluntária, ninguém colocou revólver na sua cabeça e diz, sirva, senão você morre, batiza, senão você morre. Eles faziam isso no tempo antigo, mas aqui não. O batismo é algo voluntário, onde você voluntariamente expressa a sua fé em Jesus Cristo e se for de coração, e não simplesmente um ritual para impressionar os outros. Se expressar uma verdade que reside em você. Você é livre do pecado. É isso que você está dizendo. Então vamos seguir, não faz sentido voltar. O batismo marca um momento na sua vida em que você quebra com aquele tipo e começa a jogar nisso. Terceira razão, você só pode servir a um mestre. Você só pode servir a um mestre. Olha o versículo 19
a 22. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim ofereci agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolheste? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nota o versículo 20, onde ele diz, porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. E no versículo 22 ele completa, agora, porém, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Está vendo? Você só pode servir um mestre quando você era escravo do pecado, antes da sua conversão e antes do seu batismo. Você estava isento em relação à justiça. Você não tinha como, você estava livre em relação à justiça. Você não tinha. Mas agora que você se converteu genuinamente a Jesus Cristo, demonstrado pelo seu batismo, agora você foi libertado do pecado e foi transformado em servo de Deus. Você pode ter apenas um só mestre por vez. A implicação aqui para nós, os crentes, é que devemos escolher nosso mestre. Interessante no versículo 19 que ele começa com uma espécie de desculpa. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Por que ele diz isso? Porque ele vai dar uma ilustração bem humano mesmo, mas uma ilustração imperfeita, mas ele acha que é o único jeito da gente entender o que ele está dizendo. Que ilustração que ele vai dar? A ilustração de mestre e escravo. Ele diz, quando vocês eram escravos do pecado, o mestre era um pecado, e quando vocês agora não são mais escravos do pecado, mas escravos de Deus. Mas é claro que escravidão ao pecado não é nada como escravidão à justiça. São dois tipos de serviço, dois mestres distintos e dois destinos diferentes. E o que nós temos aqui nos versículos 19 a 22 é uma comparação desses dois mestres. Veja qual você quer escolher. No versículo 19 ele fala sobre as consequências imediatas dessa escravidão. A escravidão da maldade e da impureza sempre leva a mais maldade. Está vendo a consequência? Você obedece um pouquinho, você tem que obedecer mais. Enquanto que a escravidão da justiça leva para a santificação. Quem pode chamar justiça uma escravidão? Mas se você servir a justiça, esse é o ponto, é por isso que ele pede desculpas pela ilustração. Mas se você servir, se você obedece à justiça, você vai acabar na santificação. Nota a comparação entre os dois mestres, que é a consequência do acima. O pecado é um tirano, ele é um ditador, ele é um caudilho daqueles caras que vai te destruir se você desobedecer. A justiça, e Deus que está por trás da justiça é um Senhor gracioso. Ele não é um tirano. Ele não obriga você a fazer coisas. Nota a comparação dos dois serviços. Ele pergunta no versículo 21, no versículo 21 ele pergunta, naquele tempo, quando vocês eram escravos do pecado, quais são os resultados que vocês escolheram? E a resposta é coisas de que agora vocês têm envergonhado. O pecado é vergonhoso. E o serviço ao pecado é um serviço vergonhoso. Em comparação com isso, no versículo 22, ele fala agora, por libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. Então, compare os dois serviços.
O serviço do pecado é um serviço vergonhoso, enquanto que o serviço da justiça é um trabalho frutífero, que rende bons frutos, coisas boas que você vai ter. Qual que você quer servir? O tirano ou o Senhor gracioso? Aquele que vai te trazer vergonha ou aquele que vai te trazer bons frutos? E, finalmente, os dois levam a destinos distintos. O pecado sempre leva à morte. O pecado sempre leva à morte. Seja morte eterna, que é a consequência última, mas até para o crente. Se é verdadeiramente crente e vive no pecado, o pecado leva para a sua morte física prematura. Nós temos exemplos e exemplos disso no Novo Testamento. Pessoas que falam, Deus não leva tão a sério o pecado. Só olha 1 Coríntios 11, onde ele fala, vocês entram de qualquer jeito para tomar a ceia do Senhor, e é por isso que muitos de vocês estão doentes, não poucos morreram. Ananias e Safira, vamos servir a Deus, mas vamos servir nós também, e mas só que não vamos mentir. Então, eles vêm com parte do preço, que era o direito deles, mas falaram que era tudo. E renderam uma parte. E mentiram para receberem mais glória do que mereciam. Não sobreviveram para desfrutar do pouco que eles ficaram. Morreram. Morte física prematura. O pecado sempre leva para a morte. E a justiça? Versículo 22 diz que a justiça leva para a santificação e, por fim, a vida eterna. Isso é pura verdade. O pecado é um tirano. Promete 1000 coisas maravilhosas, mas mente. Quem obedece ao pecado, crente ou descrente, pouco a pouco se escraviza até chegar ao ponto que não mais consegue servir a Deus e ainda se faz a vítima. Pare de julgar, você também é fraco, você é tudo hipócrita. Quantas vezes eu ouvi? Isso tem acontecido até com algumas pessoas, não uma só, algumas pessoas que se congregavam conosco. Recentemente, fiquei sabendo hoje, um deles voltou ao pecado aberto, está com rancor de nós, especialmente comigo, porque eu que sou o bocudo que fala. Mas engano o pecado. É só que ceder ao pecado pouco a pouco e não consegue se livrar mais. E justifica o pecado de 1001 maneiras. Mas o inverso é verdade também. Sirva a Deus. Mesmo quando está indisposto, mesmo quando não sente vontade. Muita gente quer que Deus dirija os seus caminhos, mas Deus não dirige carro parado. Nós não podemos ter o Espírito Santo nos dirigindo até que nós tenhamos o hábito da obediência. O hábito da obediência. Por que a gente lê a Bíblia todo dia e ora todo dia, mesmo que de vez em quando falhe? Não porque isso me faz espiritual, mas porque essa prática da obediência permite que Deus consiga me dirigir. Esse ato de obediência faz com que eu sirva um bom mestre, produzo fruto. O ato não tem valor em si, só que me treina. Nossa, uma Afra está aqui ouvindo. A terça-feira eu ri demais, mas também é pura verdade. Estávamos falando, uma Afra falou, aquele versículo em Filipenses 2 que fala, todo joelho se dobrará, toda boca confessará que Jesus é o Senhor. E as pessoas que hoje não querem fazer, um dia vão fazer obrigado. O pastor Arthur, brincando com ela, disse, e as pessoas quebraram o joelho? A irmã Afra quebrou. Ela disse assim, eu estou treinando.
doía, né? Descia para orar, dobrava o joelho, doía e para levantar era muita dor. Mas agora está mais fácil, porque eu estou treinando. E eu oro toda noite pela igreja e eu só oro de joelhos dobrados. Isso não é a vida cristã. É treino de dobrar o joelho. A gente treina hoje para fazer com facilidade. A gente se coloca debaixo da soberania de Deus hoje, nos humilhando diante dele, dobrando os joelhos, servindo ele, obedecendo ele, porque nós sabemos que ele é um mestre gracioso. E que o fruto vai ser para todos sempre. Todos nós precisamos treinar, dobrar o joelho, todos os dias. Criar o hábito da obediência. E dentro de pouco tempo, você vai estar respirando novos ares. Ares limpos e puros. O ar da liberdade, da santidade, da pureza. E o gozo que você vai conhecer nesses ares, nessa obediência, nunca terá fim. Quando ele diz que, por fim, a vida eterna, pensa nisso. Você gostaria de viver a vida que você está vivendo hoje, para todo sempre, sem morrer? Eu não. Não quero ir para o inferno também, mas se a escolha era em viver a vida que eu estou vivendo hoje, com todas as coisas que eu sofro, com todos os males que eu tenho, e simplesmente parar de existir, eu preferia parar de existir. A promessa da vida eterna não é a promessa que você nunca vai morrer, mas é a promessa que você vai gozar a presença de Deus, com todas as maravilhas que Deus tem preparado para nós, para você, coisas que nós não podemos nem imaginar. Essa é a vida eterna. E o versículo 23, aquele versículo tão famoso, é o resumo de tudo. E eu quero que vocês vejam que fecha o círculo. Volta para o capítulo 5, os últimos 2 versículos. Aliás, o último versículo que me interessa, mas para não pegar o bonde andando. Sobreveio a lei, versículo 20, capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse ou salientasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nota o versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Compare isso com Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está vendo o reino do pecado e a morte, ou o reino da justiça e a vida eterna? Fechamos o círculo, temos um escudo. O reino do pecado ou o reino da graça? O reino do primeiro Adão ou o reino do segundo Adão, Jesus Cristo? Um salário garantido para todos que pecam, um presente gratuito. Morte ou vida? E como eu disse, não apenas essa vida terrena sem fim, mas uma vida que vale viver para todos. Começamos o nosso estudo há mais de um mês dizendo, e hoje nós terminamos, mas dizemos na ocasião que a graça nos ensina como devemos viver. Eu quero resumir tudo. Como que a graça, o que a graça nos ensina? Eu quero resumir dizendo que a graça nos ensina pelo menos 6 coisas. Primeiramente, a graça nos ensina que o pecado é o inimigo. Sim. É repugnante, é vergonhoso, é destrutivo, é escravizante e tirano. Sempre leva à morte. A graça nos ensina que o pecado é o inimigo. Segundo, a graça nos ensina que Deus é mais desejoso do que o mundo inteiro. Ele é amoroso, ele enviou o seu filho para morrer por nós, por nossos inimigos. Ele é misericordioso, ele é humilde, ele é amável, justo,
e ele busca o bem daqueles que confiam nele. Terceiro, a graça nos ensina que através da nossa fé em Jesus, nosso destino é seguro. Deus há de nos livrar do pecado e nos ressuscitar para viver com Cristo para sempre. E é para isso que Ele nos salvou, e nada pode interromper o plano dele para as nossas vidas. Não há motivo para permanecer no pecado, porque nosso destino é viver sempre. Quarto, a graça nos ensina que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Isso significa que o poder e a autoridade do pecado foram quebrados. E temos a capacidade de rejeitar o pecado e viver para Deus. Nós não precisamos obedecer. Podemos servir a Deus. A graça nos ensina. Quinto, a graça nos ensina que por não estarmos debaixo da lei, não seremos dominados pelo pecado. Estamos livres para servir a Deus de coração. E, finalmente, a graça nos ensina que é melhor servir a Deus. O pecado continua perigoso e não devemos brincar com ele. Deus é o nosso novo mestre, mas, ao contrário do pecado, ele não é tirânico nem traiçoeiro. Ele é gentil e bondoso e santo. E ele nos leva ao nosso lar. Não brinque com o pecado. Sirva a Deus. Obedeça de coração. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse estudo tão precioso. O capítulo 6 de Romanos, tão benéfico para as nossas vidas. Ajude-nos, Pai, a levar essas lições a sério e aplicá-las em nossas vidas. Como nós te amamos, como o estudo da graça aumenta mais o nosso amor. Ajude-nos a te servir por amor e não por obrigação. Em nome de Cristo oramos. Amém. O pastor quer encerrar? Só quero agradecer a cada um dos irmãos que chegou. Eu vou colocar no grupo da igreja as atualizações, então logo o pastor Marco possa subir esse vídeo. Eu estou pedindo para você divulgá-lo na página pessoal sua, do WhatsApp e também do seu Facebook, tá bom? Para as pessoas conhecerem o nosso trabalho aqui da igreja. Você pode tirar o seu número para a gente interagir um pouquinho durante o nosso tempo hoje à noite ainda. Vou pedir que você não fique muito tempo aqui, mantenha certa distância. Os casais não, mas os demais podem manter certa distância para dialogarem. Estou pedindo, por favor, não esquece de suas contribuições. Faz coração e contemplame que vai tocar um hino, e depois, se o hino estiver encerrado, nosso culto também está encerrado, pelo menos essa parte. Deus abençoe cada um dos irmãos. Também que Deus abençoe você que está nos acompanhando aí pela internet, viu? Estou com saudade de todos vocês.
Boa noite, irmãos. Ficam com Deus. Boa Até noite, meus domingo. irmãos. Boa semana. Obrigado para Boa vocês noite. também. Ficam com Deus. Tchau, abraço gente. pra vocês. Boa noite, mulher. Amém. Boa noite, Um irmão abraço. Aldo, irmão Com Ney. Deus. Eles estão indo embora. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Eu tô com saudade de vocês. Ah, nós Tchau. também. Boa noite, Josefa. Boa noite, irmão João, Larissa, Dona Marta. Boa noite, pastor Marcos. Boa noite. Boa noite, pastor Marcos. Ainda bem que puderam participar com a gente. Boa noite, irmã Afra. Boa noite, irmã. Tudo bem com a senhora? Graças a Deus está tudo bem. Então tá bom. Boa noite. Vou tirar o mudo. Pastor, tira o mudo da irmã Marina para ela conversar também. Tadinha. Pronto. Boa noite, irmã Marina. Boa noite, pastor. Boa noite, irmãs, irmãos, todo mundo aí. Boa noite. Noite, bom Boa descanso. noite. Semana. Oi. Até. Eu vou. Boa noite, pastor. Todos ficam com Deus aí, gente. Amém. 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 Boa noite, irmã Marina. Durma com Deus. Amém. Obrigada, irmã. É com Deus também. Amém. Tem alguém aqui que já está quase dormindo. Eita. Boa noite, Tiaguinho. A Claricinha tá pequenininho. boa.